Então tá, gente. Vamos continuar nossas discussões sobre as 8 questões teóricas básicas, né, sobre ensino e aprendizagem de língua inglesa. Como que vocês passaram essa semana? Vocês refletiram sobre mais alguma coisa? Viveram alguma experiência com relação a isso? Como é que tá a semana? Vocês viram lá que eu coloquei os textos para o seminário no Cigar? Já Sim. está lá definido já os textinhos. Depois Aí, de com aí vai seguir a mesma ordem que tá aqui, né? Tipo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, texto 1, texto 2, texto 3. Isso, Larissa, é isso mesmo. Então, na semana que vem, gente, nossa avaliação começa a partir da outra semana. Vai dar dia 11, é isso, né? Porque daí na semana que vem eu quero trabalhar um conteúdo com vocês em específico e depois a gente já começa com o seminário, tá bom? Tá ok. Então, vamos lá, meninas, que é a Larícia, a Jade, a Aline e a Paloma. A Paloma tá doente, né? Ela está. Ela me mandou mensagem. Então, vocês vão falar da parte do falante nativo, é isso? Sim, professora. Então, com vocês. Então, a professora disse, nós vamos ficar com essa parte. Os integrantes, né, do meu grupo sou eu, né, Larissa, a Aline, a Jade e a Paloma, que não está. Nós ficamos responsáveis pelo tópico 1.5 e 1.6, né? Mais em específico, eu fiquei com o tópico 1.5, que vai falar sobre as definições, né? O que é o falante nativo. O texto ele vai começar, o tópico, né? Vai começar com vários questionamentos que o autor traz para tentar definir o que é um falante nativo. E ele traz também que há muitos métodos de ensino, muitos cursos, assim, que tem como meta, né, levar o aprendiz a um nível de proficiência, né, de proficiência de um falante nativo, que é algo assim que é muito, de certa forma, vamos dizer assim, incoerente, né, porque não se tem uma definição ainda para um falante nativo, né. Há muitos, né, estudos, formas, né, pensadores que buscam, né, entender o que é um falante nativo. E muitas vezes as ideias elas são divergentes em vários pontos, mas também elas se chocam em um ponto, que como ele coloca até, ele cita Vivian Cooks, né, e eu vou até ler aqui essa parte dela aqui logo, que peraí, deixa eu me achar. Tá, vou ler aqui. Ó, o elemento incontestável, né, que é incontestável entre todos os estudos, né, que foram feitos já sobre isso, de falante nativo, é que uma pessoa é um falante nativo da língua que aprendeu primeiro. As outras características são incidentais, descrevendo o quão bem um indivíduo usa a língua. Alguém que não aprendeu uma determinada língua na infância não pode ser um falante nativo dessa língua. Línguas aprendidas mais tarde nunca podem ser línguas nativas por definição. Então, é nesse ponto que todos os estudos vão se chocar, né? Mas ainda não se pode, né? Enfim, como ficou claro, não se pode uma pessoa, esses cursos, né? Esses métodos de ensino ter como meta levar o aprendiz ao nível de proficiência de um falante nativo. O autor vai colocar um ponto também que eu achei bastante interessante, que ele faz uma comparação, né, que ele até coloca que é motivo de revolta, com relação a vendas de curso, né, que colocam lá uma professora de língua inglesa, né, brasileira de língua inglesa,
dando aula presencial, faz uma comparação com uma americana falante nativa que dá aula online, pondo como se aquela professora, né, que está dando aula ali presencial, que está acima do peso, que tem um cabelo preto, que usa métodos, né, ele até coloca assim, como vergonhosos para ensinar o significado de uma palavra, que ela não teria, os alunos, né, dela não teriam um alcance, né, de aprendizado bem sucedido. E a gente sabe que não é bem por aí, porque um professor, né, que é brasileiro, né, ele vai entender os nossos pontos, as nossas dificuldades, vai se organizar, ver métodos diferentes, né, buscar ali, né, uma forma de fazer com que o aluno aprenda, né? E um falante nativo não vai ter essa sabedoria, até porque eu acho que ele não vai nem às vezes entender tanto a gente por conta da língua, né? Enfim. E aí esse é um motivo de revolta que ele coloca que é claramente preconceituoso, né? Essa forma que eles colocam, né? Essa ideia ilusória de que um professor brasileiro de ensino a língua inglesa não pode levar o aluno a um aprendizado eficaz. Né? Tem até um estereótipo, né, da professora. Isso, eu não quis ler ele aqui por conta que fica muito, né, demorado. Mas tem isso, essa comparação de professores, mas uma coisa assim que não define, né? Não é bem assim o caminho. Também o autor ele vai trazer outras questões, e é interessante, professora, que ele coloca também que essa ideia de que um professor falante nativo é bem mais eficaz, vamos dizer assim, do que um professor, isso ocorre até com os professores de língua inglesa brasileiros, né, ou de outras línguas, que tem até eles pensam dessa forma, né, alguns, né, enfim. Eu achei interessante esse ponto, queria comentar também. Ele também coloca que há algumas coisas que levam a pensar isso com relação ao falante nativo. Por quê? Tem a questão ideológica, né? As questões ideológicas, que muitos professores eles se ligam mais em questões de concepção estrutural do ensino da língua inglesa do que com as ideologias, né? As questões sintáticas da língua, né? Eles ficam tão assim fissurados nas questões gramaticais que ignoram as questões ideológicas que se vinculam ao ensino da língua, daquela língua em específico. Isso a gente está falando de língua inglesa, mas isso, né, acredito que serve para as outras línguas também, né? Pois a gente, vamos, por exemplo, se a gente não se atentasse a isso, a gente ia ter ali as questões estruturais, saber utilizar as questões estruturais, tudo mais, mas quando a gente fosse colocado numa situação em que seria importante saber as estruturas sintáticas, a gente provavelmente não saberia, né? E tem as questões também que essa parte da ideologia, né, faz com que a gente seja investigador daquilo, reflita sobre a língua, né? Tenha um ponto de vista, como o autor colocou, geopolítico, ideológico, né? É necessário que o ensino ele não se centre somente na As estrutura. questões estruturais, isso. Tem que ter a questão cultural também. Cultural também. Aqui na faculdade, gente, que nós temos a obrigação de estudar a estrutura de língua. É aqui. Porque vocês vão sair como professores. Então, essa parte cultural, ela tem que ser trabalhada lá na base. É muito importante. Então, aí esse mito, né, acaba sendo prejudicial. Até tem essa questão do temor, né, que, como nós vimos, dos professores brasileiros de língua inglesa, né, ou de outras línguas.
é esse mito de que ocorre com relação ao falante nativo, né? E causa acaba causando também essa impressão de incompetência dos professores brasileiros, né? E o autor até aconselha, né, um posicionamento, né, político dos professores nesse jogo, né, ideológico que existe nessas questões. Agora eu vou passar para minha colega. Boa noite. Eu acho que o seu áudio está desligado, professora. Boa noite. Então, como a Larissa conversou, explicou, e a gente viu na aula passada também, essa questão de ser proficiente, ser um falante nativo, o nível de proficiência, ela vai ser também discutida dentro do tópico 1.6, né? E acho que, se eu não me engano, é Luciano mesmo, né? O primeiro nome dele é Luciano. O Luciano, ele ainda traz, logo no início do parágrafo, lá na página 47, quem quiser acompanhar, que proficiência é uma palavra muito usada ao se referir aos conhecimentos e habilidades de um falante de uma língua estrangeira, né? E ele vai fazer uma certa crítica, logo no início, àqueles testes de proficiência. Ele cita principalmente 2 testes, eu não sei ler muito bem inglês, mas ele cita as siglas deles, e ele faz uma crítica, né? Quem vai ser o avaliador dessa proficiência? Vão ser esses testes? Né? E até que nível vai ser a análise desses testes, para eles dizerem que isso é proficiente na língua inglesa, ou isto não é proficiente, né? E ele declara aqui ainda que esses testes, eles tentam abranger o conteúdo, tentam abranger a capacidade de proficiência da língua inglesa, mas eles não são específicos, eles acabam sendo vagos e acabam discriminando, né? Porque eu vou analisar a língua inglesa de um ponto de vista, por exemplo, da língua britânica, né, o inglês britânico, se eu poderia analisar a língua inglesa também por um ponto de vista da língua inglesa falada lá na África do Sul, né? Não são língua inglesa, né? Tudo faz parte de uma língua. Por que a língua britânica tem o seu, vamos dizer, que é maior, não sei se a expressão caberia muito bem, mas por Tem que mais prestígio. Exatamente. Esse prestígio vai ser um dos pontos que o Luciano vai criticar nesse capítulo, nesse tópico, porque ele ainda caracteriza, né, esses níveis de proficiência a partir de 2 conceitos de cultura, um cultura com C minúsculo e um cultura com C maiúsculo. Quem leu esse capítulo, esse tópico, observou que o que diz respeito à cultura, né, um falante proficiente deveria ter as características de uma cultura com C minúsculo, que diz respeito à sintaxe, à morfologia, à estrutura sintática da língua, mas não somente. Ele deveria também ter noção da questão da cultura do C maiúsculo que ele cita, que é a cultura de aspectos culturais mesmo, sobre literatura, música, arte, cinema. E nesse ponto, a grande crítica está justamente no fato da supervalorização da língua inglesa enquanto voltada à Inglaterra e um pouco dos Estados Unidos, menosprezando as demais, né? E aí ele vai criticar o nível de proficiência a partir disso. Porque quando são aplicados esses testes, a maior predominância de termos, vamos dizer termos, acho que a palavra melhor seria termos, de termos mais usuais nesses países do que em outros. Né? Porque a gente sabe que a língua ela é social, né? Ela tem a variabilidade. Então, não significa, assim como no Brasil, que, por exemplo, aqui temos vários dialetos que em outras línguas também não acham. A gente viu isso lá na sociolinguística com o próprio Labov, né? Que ele faz uma pesquisa dos usos, eu não lembro agora como é que se pronuncia, mas ele faz uma pesquisa dentro das cidades dos Estados Unidos, né? Então, não estou enganada. Então, assim, o Luciano, ele, de certa forma, não concorda que esses testes de proficiência sejam aplicados de tais formas como eles são, né? E ele, nesse ponto, ele vai trazer vários teóricos que vão corroborar com a sua ideia. É nesse ponto aqui também, sobre o que diz respeito à proficiência, que ele vai vai demarcar alguns pontos da história, né, que vão ajudar nos conceitos que vão agregar o que significa proficiência ou não. E uma parte muito interessante é quando ele começa a citar sobre Alice Omaggio, não sei se pronuncia Hadley.
em que ele traz uma pequena citação dela, onde para ela uma pessoa proficiente seria aquela que desempenhasse uma atividade, né, ou seja, que possuísse a facilidade e a compreensão de um perito. E aí ele, nesse ponto, ele meio que faz uma crítica também a essa proposta da Alice, né, da Hadley, porque ele não acredita que ser perito em uma língua é necessariamente obrigatório, porque quem vai analisar essa perícia? Quem vai ser o avaliador? Né? Esse julgamento, essa avaliação, quem o fará? Quem a fará? Né? E ele acho que não concorda muito bem com isso, e ele vem começar explicando como é que foram surgindo alguns conceitos de competência. Ele traz Chomsky, ele traz o Hines também, que é um outro autor que vai tratar sobre a competência, né? E ele meio que vai fazendo um panorama entre os conceitos linguísticos e as relações estabelecidas com a relação de proficiência. Ele primeiro, no início do capítulo, explica mais ou menos o que seriam os conceitos, fala que ele não concorda, né, com esses testes de proficiência, e aí ele começa a falar sobre o que significava competência comunicativa, por um exemplo, e depois ele volta ao assunto sobre o que de fato era competência. Ele casa as ideias para que a gente compreendesse um pouco melhor essa associação feita, né? E aí, quando ele começa a dizer sobre competência comunicativa, ele, para estabelecer o que significaria competência, ele começa a falar sobre o que significou competência e desempenho lá para Chomsky. Meu Deus, espero que não esteja falando errado. E ele ainda traz o seguinte, que... Vou ler só um trechinho aqui rapidinho. Ele, depois de abordar o que seria competência e desempenho, ele coloca assim, em outras palavras, o que um indivíduo produz em termos linguísticos não demonstra tudo aquilo que ele sabe fazer sobre a sua língua, que no caso era uma ideia do que o Chomsky defendia. Por isso, para Chomsky, o desempenho não deve ser levado em consideração na pesquisa linguística. O desempenho não é um retrato fidedigno da competência. Porém, ele logo abaixo, ele coloca um posicionamento do Hines, né? Que o Hines ele contestou essa posição do Chomsky, do linguista, porque ele não entendia a realidade linguística exatamente como o primeiro autor abordava, né? E ele vai dizer assim que nós não devemos analisar a língua, estudar, ou então taxá-la como um falante, por exemplo, como competente ou não, a partir de apenas análise sintática. Porque existe muito mais envolvido do que apenas uma análise sintática, muito mais do que o estruturalismo da língua, né? Há questões sociais, ideológicas, e isso vai prevalecer muito, porque não adiantaria de nada você saber só a estrutura formal da língua e não saber os modos de uso, né? As formas de trabalhar a língua, né? Por isso ele critica os exames. Exatamente. Vocês conhecem esses exames, gente? O TOEFL, o CPI, vocês conhecem? Eu acho que eu já ouvi algumas vezes, mas eu não cheguei a pesquisar, sabe? Sim. Porque... Alguma de vocês já fizeram o teste? Do TOEFL, o TOEIC? Eu acho que eu não fiz, não. Não esse. Eu tentei fazer um bem simplesinho uma vez, mas não me lembro o nome. Então, esses testes, gente, eles são efetivamente os testes que comprovam a proficiência no inglês, e é o que a Aline está falando. O que testa nesses testes? Somente estrutura de língua. Somente estrutura de língua. Então, que é institucionalizado internacionalmente por algo que é renomado, que é esse teste, né, o TOEFL ou o exame de Cambridge, né, que a proficiência se dá se você domina estrutura linguística e não se você sabe se comunicar. Então, a gente tem aí um grande problema. Que é justamente o que o Luciano vai abordar nesse tópico, né? Ele não aceita essa ideia e ele tenta mostrar para a gente que existem vários aspectos dentro da língua que devem ser analisados para ser proficiente um falante, por exemplo, né? E aí ele ainda traz ele gosta de alfinetar os teóricos, porque ele fala que o Chomsky não estava preocupado com a língua em si. Daí a pouco ele volta atrás, falando assim que cada um tem a sua opinião, né? Ele tenta se posicionar, mas ele não dá as caras, né? Vamos dizer assim. E ele declara aqui ainda que uma parte muito interessante, que os professores de língua inglesa, principalmente os professores de língua, eles devem ter noção, né, dessa competência que é exigida nesses exames internacionalmente
E não trabalhar apenas aquilo, né? Que é o que a gente vê muito, por exemplo, se a gente for fazer o Enem, não é sempre que a gente vê questões que envolvam a pronúncia, né? Que envolvam a flexibilidade da língua, que diz respeito ao social, né? Da língua. E é mais questões sintáticas mesmo. Quando ele traz as propostas de Hymes e de Chomsky, ele meio que contrapõe as ideias, né? Só que assim, o Hymes, ele meio que vai pegar um gancho no Chomsky e vai trazer a sua proposta, né? Essa proposta vai ser também base para outros teóricos, que ele vai trabalhando mais à frente no texto, né? E ele começa a falar sobre uma competência comunicativa, né? E o que seria essa competência comunicativa? Eu vou só ler o texto certinho aqui para ficar melhor compreensível, tá bom? Ele se apropria do conceito de competência e cunha o termo competência comunicativa para se referir aos conhecimentos que o falante ou ouvinte possui de uma língua e as habilidades que ele tem para usar esse conhecimento em situações comunicativas concretas. Então, a grande crítica que esses autores estão fazendo é que não adianta de nada eu saber apenas a estrutura da língua e não saber usá-la, não saber as situações. Do que adianta eu saber apenas a língua formal, base, gramática pura, se eu não souber me comunicar com ela? E ele vai trazer alguns exemplos de pessoas que trabalham em joalherias, né? Pessoas como se abordariam no cotidiano, né? Como você conseguiria se comunicar? Porque não adiantaria você saber escrever, falar para si, mas não saber se comunicar. A intenção da comunicação não é que tenha um ouvinte e um falante. Tem que ter esse diálogo, né? Se não tiver, não há comunicação, né? E ele vai trazer, depois disso, ele vai trazendo alguns pontos sobre a possibilidade formal, e ele vai explicando quais seriam os conceitos, né? Os princípios, acho que a melhor palavra seriam princípios, para que houvesse essa comunicação, né? E aí, a partir dessa comunicação, uma certa proficiência. Ele fala dos aspectos, né, a serem observados dentro do conceito de competência comunicativa. Terminou, Aline? Posso dar sequência? Pode começar, senão depois eu falo muito aqui. Perfeito. Então, gente, boa noite. Boa noite, professora. Eu vou dar sequência à fala da Aline, né? Antes, eu preciso fazer uma volta um pouquinho para que a gente possa partir aí para o conceito de Hymes, né, e dos aspectos que ele elenca que são importantes para a gente observar. É porque o texto de Luciano Amaral, ele traz, né, que o seguinte, antes da década de 1970, né, a questão sobre a proficiência em língua inglesa, ela era pautada pela comunidade acadêmica do ponto de vista da correção gramatical, da precisão estrutural, mais aquilo que a professora comentou mesmo de ser um ponto de vista estruturalista, né, a influência das teorias estruturalistas. Então, a partir de 1970, a forma de se pensar o ensino de línguas, ele muda muito, né? E os estudiosos, então, definem os anos 70 como divisor de água nesses estudos, né? Então, surge a partir dessa década o ensino de línguas, pensando mais o ensino comunicativo de línguas. E um dos teóricos essenciais, né, nesse movimento comunicativo do ensino de línguas, que a Aline comentou, vai ser o linguista Del Hymes, né? Ele vai ser importante por ter justamente cunhado esse termo de competência comunicativa. E esse termo, ele surge da sua reação contra as ideias de Chomsky, né? As ideias estruturalistas de Chomsky, né? Porque essas ideias, elas se aproximavam muito da discussão sobre a proficiência. Então, os conceitos de Chomsky, a que Hymes se opõe, trata da competência e desempenho, né? Resumidamente, o que seria isso, como o texto nos apresenta, né? Competência é igual ao conhecimento que o falante ouvinte possui da língua, e desempenho é o uso da língua em situações concretas, que apenas reflete indiretamente a competência de um falante ouvinte em sua produção linguística. Então, para Chomsky, como a Aline já comentou, né? O que o indivíduo produz em termos linguísticos não demonstra tudo aquilo que ele sabe sobre a língua e sobre o uso dela mesma. Né? Então, para ele, o desempenho não deve ser levado em consideração na pesquisa linguística. Veja, isso é muito importante, né, para a pesquisa até em linguística aplicada, porque você não tem a dimensão, quando o Chomsky coloca que o desempenho não deve ser levado em consideração na pesquisa linguística, você deixa de excluir a dimensão externa dos fatores interacionais que estão envoltos em toda essa discussão, né? Os fatores que mais para frente ele vai abordar,
que, por outro linguista também, que, enfim, esse conceito da competência comunicativa, ele é estudado e reelaborado por muitos outros linguistas, né? Então, eles vão, a importância deles está em realmente trazer a essa discussão sobre o uso da língua, essa questão exterior mesmo, essa questão externa, do contexto, sociolinguística, discursiva, né? Então, como ele coloca lá na página 49, eu vou ler rapidamente aqui o parágrafo, né? Só para que a gente fique claro aqui na minha fala, que o quanto o Hames se opõe a isso, né? Ele contesta fortemente essa posição de Chomsky por entender que a realidade linguística de qualquer falante ouvinte envolve relacionamentos socioculturais e estados emocionais e psicológicos diversos. Por isso, não se deveria ver o desempenho como representação infiel da competência e nem a competência como conhecimento exclusivamente gramatical. A gente consegue perceber isso, né, que na proposta de Hames, quando, por exemplo, nas situações de enunciação mesmo que a gente está envolto mesmo no dia a dia, no uso com a língua. Por exemplo, a forma como eu dou bom dia para minha mãe, para minha avó, para meu namorado, é uma forma. Mas, por exemplo, se eu dou bom dia para a professora, para os alunos aqui na sala de aula, eu vou me utilizar da língua de outro jeito, né? Eu vou ter um desempenho diferente. Por exemplo, se eu sou um comerciante, eu vou me utilizar da língua de um modo diferente para conversar com o meu cliente, né? Ou se, por exemplo, se eu estou atrás de um serviço ou de um produto em alguma loja de material de construção, por exemplo, eu vou me comunicar de uma maneira diferente. Então, existem mesmo, assim, vários fatores externos e sociolinguísticos, socioculturais que estão envolvidos nessa relação. Então, para encerrar, né, o Luciano Amaral traz o seguinte, que para encerrar esse assunto, né, do Chomsky, a gente precisa ser justo com ele, né, porque ele não estava interessado em pesquisar os usos da língua, né, a pesquisa dele se voltava muito mais a entender as estruturas sintáticas, né, as regras gramaticais, para entender a mente do ser humano. E o que o Luciano Amaral nos esclarece é que seus interesses não são relevantes, eles são relevantes para o linguista teórico, né, porque no sentido de que ele reflete a língua e ele pensa sobre a língua, mas eles não acabam sendo, os interesses dele não acaba sendo útil ao professor de língua, que pensa o ensino de língua. E uma vez que esse professor tem como meta contribuir para que seus alunos adquiram conhecimento linguístico e adquiram habilidades de utilizar esse conhecimento linguístico em sociedade. Esse conhecimento linguístico seria a competência mesmo comunicativa, sociocomunicativa, né? Então, partindo para a segunda parte do texto, né? Finalizado aqui essa parte que eu voltei na Aline, o Luciano Amaral, então, fala que, segundo Hames, né, a esses professores de ensino de línguas, que têm como meta ajudar seus alunos a aprenderem a se comunicar numa língua estrangeira, servirá de abrigo os 4 aspectos que Hames desenvolve em cima do conceito de competência comunicativa, né? E uma das primeiras esses 4 aspectos vai ser o da possibilidade formal, da execuibilidade, da adequação contextual e o aspecto da possibilidade de ocorrência. O Luciano Amaral vai comentar sobre cada um deles, né? E eu também vou comentar o que o texto traz e falar um pouco dos exemplos, né? Porque eu achei que se eu não trouxesse o exemplo aqui, não ficaria tão claro, né? A ideia que se pretende passar. Porque mais à frente a gente vai conhecer também outros linguistas que trabalharam em cima desse conceito de competência comunicativa. E então, uma das premissas que Hames lança, né, para pensar o conceito, é de que há regras de uso na língua sem as quais as regras gramaticais não funcionam. O que significa isso, né? Para a gente entender melhor, eu vou fazer a leitura do parágrafo que inicia na página 50, que traz o seguinte: ele, Hames, se apropria do conceito de competência e cunha o termo competência comunicativa para se referir aos conhecimentos que o falante ouvinte possui da sua língua e as habilidades que ele tem para usar esses conhecimentos em situações comunicativas concretas. Enquanto a proposta chomskiana equipara competência a conhecimento, a proposta de Hames torna o conhecimento uma parte da competência,
ainda que uma parte importante. A outra parte é a habilidade para usar o conhecimento. Ou seja, Himes, a se contrapor à competência e a desempenho do Chomsky, né, ele vai dividir a competência em duas partes, né? A primeira parte seria tornar o conhecimento uma parte da competência, e a segunda parte adquirir as habilidades para desenvolver esse próprio conhecimento, essa própria competência. Então, partindo agora para as características das definições dos aspectos, dos 4 aspectos que o Himes propõe, né? O primeiro aspecto trata da possibilidade formal. Esse aspecto, ele trata da boa formação de uma sentença. Boa aqui, ela não está no sentido, ela está sem juízo de valor, né? É boa porque é boa formalmente, está de acordo com as regras da língua. Então, dentro desse aspecto se inserem conhecimentos sintáticos, morfológicos, fonológicos e semânticos, acrescidos, né, junto da habilidade de se usar esses conhecimentos. Então, o exemplo que ele traz para que a gente consiga observar essa possibilidade formal é da sentença em inglês: Do you can play guitar? É uma pergunta, né, uma frase interrogativa, e que ele fala que essa sentença, ela não é formalmente possível. A forma da língua inglesa, ela prevê can you play the guitar, né? O do ali, ele não cabe de acordo com a gramática da língua. Então, seria esse o exemplo. Agora, o segundo aspecto da execuibilidade ou viabilidade, né? Ele fala sobre o seguinte, que o falante ouvinte, ele precisa saber criar sentenças que não sejam muito longas ou muito complexas, ou seja, sentenças que não causem problemas no ato da comunicação. Ele fala que, nesse aspecto, ele fala que o falante, ele precisa saber criar sentenças que não sejam longas demais, porque essas sentenças com muito encaixes, né, elas podem ser possíveis na comunicação, só que a gente tem que considerar também que a língua, ela tem uma dimensão psicolinguística. Que seria isso? Envolve a memória e a concentração. Então, essas duas, a memória e a concentração, elas estão envolvidas no processo de comunicação. Ou seja, a minha memória, por exemplo, aqui, falar sobre esse texto, a minha memória e a minha concentração, ela será diferente da memória e a concentração da Aline, ou será diferente da memória e concentração da professora. Então, esses são fatores que contribuem aí para esse processo de criação de sentenças. Ou seja, para que as ideias que as minhas sentenças imprimem, elas sejam viáveis, sejam adequadas, né? Não adequadas, viáveis. Adequadas é outro aspecto. Então, o exemplo que ele traz, né, é de uma passagem de um romance em inglês chamado A Plot Against America, uma conspiração contra a América, de Philip Holt. Eu vou ler esse trecho aqui, que eu acho que vai ficar bastante nítida ao que o Himes quis tratar. É o seguinte, o trecho começa assim. Elizabeth, New Jersey. Quando minha mãe era criada num apartamento sobre a mercearia de seu pai. Era um porto industrial, um quarto do tamanho de New York, dominado pela classe trabalhadora irlandesa e pelos seus políticos e pela vida paroquial fortemente movimentada, que girava em torno das muitas igrejas da cidade. E embora nunca tenha ouvido queixar-se de ter sido maltratada quando Elizabeth era criança, só depois de se casar e se mudar para o novo bairro judeu de New York, é que descobriu a confiança que a levou a tornar-se a primeira mãe de classe da PTA, depois de uma vice-presidência da PTA, encarregada de estabelecer um clube de mães do jardim de infância, e finalmente a presidente da PTA, que, depois de participar de uma conferência em Trenton sobre paralisia infantil, propôs uma marcha anual de James em 30 de janeiro, aniversário do presidente Roosevelt, que foi aceita pela maioria das escolas. Fecha aspas. Ou seja, essa sentença, esse período, né, ele requer um esforço cognitivo muito grande. O leitor ele não entende, porque há tanta informação sobre a mãe do narrador, sobre a mãe de Elizabeth, desculpa, né, o foco temático era falar sobre Elizabeth, mas
a ideia não está tão clara, não está bem organizada a sentença, né, que você até fica se questionando o que era a informação mesmo, o que queria, era para falar sobre Elizabeth ou sobre a mãe de Elizabeth, ela, sabe, para falar sobre o pai de Elizabeth, onde ela está agora, então a gente fica perdido. Então ele até fala, né, que essa questão é um problema frequente em trabalhos acadêmicos, em redações acadêmicas, e isso estressa muito os examinadores, né, professora? Então, ele até relata que uma vez, ao ler uma tese, ele encontrou um período de 16 linhas, e ele teve que reler esse período umas 4 vezes para tentar entender. Então, esse é um problema muito frequente. Eu falo por mim, eu também já tive muito esse problema, mas o meu período não tinha 16 linhas, né? Então, essa questão da execuibilidade é muito importante também para a competência comunicativa. O terceiro aspecto da adequação, ele fala da questão que, mesmo que uma frase seja formalmente possível e execuível, viável, né, compreensível, essa frase ela tem de estar adequada ao contexto social e cultural no qual é produzida. Como assim, né? A competência dos falantes ouvintes possui, dentro da comunicação, existe um aspecto sociocultural. E esse aspecto, ele estabelece regras para o uso das frases, de acordo com o contexto em que elas se encontram. O exemplo que ele traz disso é de um caso que aconteceu em fevereiro de 2012, entre uma pilota chamada Danica Patrick e Ross Shimabuko. Eu não sei ler esse nome aqui, acho que é de origem asiática, porque eu pesquisei ele lá na internet. E o que aconteceu é o seguinte, o Ross, ele estava entrevistando essa pilota, né, e ela faz uma reclamação sobre o fato das pessoas só se referirem às atletas com a palavra sexy, né, então nas palavras dela. Eu não entendo bem porque é que quando você se refere a uma mulher, uma atleta em particular, tem de usar a palavra sexy. Há alguma outra palavra que você possa usar para descrever? Então, ela faz essa reclamação, né, e o apresentador, ele faz um comentário muito infeliz, né, sobre isso. Ele responde o seguinte: eu tenho algumas palavras, começa com a letra B e não é bonita. A palavra em mente, então, do apresentador era bitch, que significa vadia, né? Ou seja, então, com esse exemplo, o que Luciana Amaral vai nos mostrar é que a resposta do apresentador foi viável, né? Foi possível, foi formalmente possível, estava dentro dos limites, mas ela não foi adequada ao contexto, por ser preconceituosa, por ser ofensiva, né? Então, a competência linguística do falante, ela também tem esse domínio sociocultural. E esse domínio sociocultural, ele tem de estar, ele se adequa na comunicação, né? Então, você precisa também, para dominar a língua, precisa saber que existem essas regras. Porque você está inserido numa sociedade e você ocupa papéis nessa sociedade, né? E é tão interessante esse exemplo aqui, porque ele é um jornalista da Fox, né? Então, isso já está escrito na história, né? Porque a Fox ela tem um viés bem machista, né? Isso é conhecido dessa emissora. Então, esse exemplo aqui é só um chantilly nesse bolo. Isso, e eu acho que isso aqui também é muito comum no Brasil, né, professora? Eu já vi muitas discussões principalmente no jornal teleesportivo, de mulher, porque mulher não pode comentar esporte, né? Tem essa questão também. Então, é uma coisa, como você falou, está escrito na história. O último aspecto, então, tratado pelo Himes, é o da possibilidade de ocorrência. Então, a gente viu o aspecto da possibilidade formal e agora a gente vai ver o da possibilidade de ocorrência, né? Esse aspecto, ele vai falar o seguinte, uma frase, ela pode ser possível, execuível, adequada ao contexto, mas mesmo assim ela pode não ocorrer, ela pode não funcionar ao meu interlocutor. Ele fala para a gente considerar a frase: Sua Majestade, Rainha da Inglaterra, aqui está o seu fazão grelhado. Eu traduzi essa frase também. Fazão, eu acredito que seja uma ave, sei lá,
espécie de frango, né? Não sei. Então, o que ele fala é o seguinte: essa frase ela é adequada ao contexto, ela está formalmente boa, mas ela só pode acontecer, ou seja, a ação que ela transmite só vai ser executada se o locutor dela for o mordomo da rainha da Inglaterra, né? Se ele estiver comunicando à rainha que o que foi solicitado a ele foi feito, né? Agora, se o locutor for qualquer um de nós aqui, né? Réis mortais, plebeus, né? Essa frase ela não tem chance de acontecer, ela não tem chance de ocorrer, né? Então, quer dizer, eu às vezes também eu acho que se eu falar isso aqui em casa vai servir, né? Porque no caso a rainha da Inglaterra é a minha avó, né? E eu sou o mordomo dela. Acontece, né? Nas melhores famílias. Então, essa questão, essa possibilidade de ocorrência, ela para a gente analisar isso, né? De que é preciso há certas coisas na comunicação que dependem do contexto. E eu preciso dizer o que é certo a depender do meu contexto. Por exemplo, esse mordomo ele não poderia, sei lá, gritar lá da cozinha, falar para Elizabeth: ó, tá pronto aqui o arroz e feijão que você pediu para eu fazer, né? Não é como eu chamar minha mãe e meu pai que tá pronto o almoço. Então é preciso se adequar aos contextos, né? Para que o que eu estou enunciando seja realizado, seja compreensível, né? Então, partindo agora para a terceira parte sobre o texto, né? O Luciano Amaral vai nos mostrar que, além de Hymes, há outro teórico que foi importante para esse rumo que os estudos sobre ensino de línguas tomou a partir da década de 1970, né? Para pensar mesmo essa questão do ensino de línguas estrangeiras. Esse teórico foi Henry Wildason. Eu não sei pronunciar esse nome. Eu vou chamar ele só por Henry mesmo. Wildason, isso. Ele teve um papel importante em demonstrar, em fazer com que se levasse em consideração os fenômenos discursivos e textuais ao conceito de competência comunicativa. Ele se insere nos estudos, né, ao fazer uma crítica aos professores de inglês. Essa crítica que ele faz é falar que a maioria desses professores possuía uma visão gramatical de língua, uma visão que se assimilava à visão de Chomsky, uma visão estruturalista, né? E ele critica, então, que essa visão ela não dava atenção à produção de sentidos que ocorrem na língua a partir dos fatores contextuais, interacionais e comunicativos. Né? Citando Wildason, na página 52, Luciano Amaral vai nos dizer o seguinte: para Wildason, 1994, o grande erro da maioria dos professores de línguas estrangeiras é acreditar que, se a significação dos itens de uma língua é ensinada, os alunos automaticamente serão capazes de aprender o seu valor comunicativo. Isso é muito importante. Para ele, é necessário ensinar aos estudantes esses dois tipos de significado: a significação linguística das palavras e expressões, isto é, seus significados literais, e o valor comunicativo desses elementos, isto é, seus significados pragmáticos. Não existe uma simples equivalência entre função comunicativa e forma linguística, pois uma mesma palavra ou o mesmo enunciado podem expressar coisas diferentes em situações diferentes. Isso retoma muito a parte da possibilidade de ocorrência e possibilidade formal, né? De que existem enunciados podem expressar coisas diferentes, situações diferentes, né? O exemplo que ele traz é da sentença: a porta está aberta. Ela pode ter dois significados, podem expressar duas coisas, né? Pode expressar uma ordem, do tipo: a porta está aberta, fecha, por favor, né? Ou pode ser usada para convidar alguém a se retirar de um local, de maneira deselegante. Por exemplo, se você não está feliz aqui, por favor, vá embora, né? A porta está aberta, você pode ir embora. Então, com o Wildason, a gente aprende que o valor comunicativo dos itens de uma língua, ela pode determinar o ensino dessa língua. E esse ensino, o ensino de línguas estrangeiras, ele não deve ser determinado pelas estruturas linguísticas e pelas situações onde tais estruturas costumam ocorrer. Eu vejo muito isso no ensino de línguas hoje, assim, no ensino fundamental e no ensino médio. Assim.
Porque a gente aprende uma regra e vê ela em certos usos, né? Ah, vai ser viável nesse aqui, né? Então essa regrinha vai servir para essa situação aqui. Ah, não vai servir para outra. O sujeito vai ser usado para essa situação aqui, o verbo para outra. Então é muito isso mesmo que ele coloca aqui, né? Então o Dawson, ele propõe uma outra forma de pensar a língua, e ele vê a língua além dessas estruturas gramaticais. Ele a vê como comunicação mesmo. E por isso ele acha que o professor de língua estrangeira, ele deve estar atento a esses dois significados, né? E o ensino de língua estrangeira não deve se concentrar na sentença comunidade linguística. Então, isso significaria mostrar aos alunos que eles devem também ser ensinados a analisar o discurso do falante, né? O discurso do falante nativo de língua inglesa. Porque ao fazer isso, eles vão aprender a desenvolver a sua própria competência comunicativa, né? Naquela mesma língua. E eu acho que até ajuda a desenvolver na própria língua materna, né? Acho que existe isso também, essa relação. Porque quantas vezes a gente não vê que, por exemplo, um brasileiro consegue ser melhor em língua inglesa do que língua portuguesa, né? Então, se soubesse transpor esse conhecimento para a língua inglesa também, ajudaria também na língua nativa, na língua materna. Então, as reflexões de Hymes e de Dawson, né, a visão que eles tinham sobre a língua e a forma de se pensar o ensino de língua estrangeira, elas foram essenciais para que mais tarde 2 linguistas canadenses reelaborassem também o conceito de competência comunicativa, né? E o maior feito desses linguistas, que eu vou falar daqui a pouco sobre eles, né, é fazer com que esse conceito de competência comunicativa fosse mais acessível, fosse mais operacional, acho que não sei se é operacionalizável, fosse mais operacional, porque iria ajudar professores a desenvolver as suas atividades, né, para serem colocadas em sala de aula, e também iria ajudar os autores que desenvolvem os livros didáticos, né. Então, esses 2 canadenses que o autor, que Luciana Amaral vai mostrar, é o Swan e o Connolly, né, que propõem o conceito de competência comunicativa a partir dos aspectos de conhecimento e habilidade. Então, para esses linguistas, conhecimento se refere àquilo que o indivíduo sabe, consciente ou não, sobre a língua e sobre outros aspectos do uso comunicativo. E habilidade vai se referir a quão bem ele o falante, pode realizar esse conhecimento em comunicação real. Então, ao propor essas 2 competências, né, dentro do conceito de competência comunicativa, o que o autor, a definição a que Luciana Amaral chega é que vai apresentar que a ideia de conhecimento, ela só é útil se o indivíduo também possui a habilidade de utilizar esse conhecimento, de colocar em prática esse conhecimento, em situações de língua, de comunicação diversa, né? E esses linguistas foram importantes para o estudo, porque eles ofereciam argumentos contrários, né, à teoria estruturalista, à visão estruturalista de língua, para a época. Então, no primeiro momento, o Connolly e o Swan previa 3 componentes para a observação da competência comunicativa, né? Eles previram a competência gramatical, a competência sociolinguística e a competência estratégica. Mas, por volta de 1983, o texto nos fala que Connolly ele relabora o conceito de competência comunicativa, e isso influenciado pelos estudos de análise de discurso que estavam surgindo na época, né, e também de linguistas textuais. E aí, com isso, ele vai trazer ao conceito de competência comunicativa uma 4ª componente, que é a componente da competência discursiva. Eu vou falar um pouquinho aqui da primeira competência, e depois seria a parte da Paloma, né, professora? E aí ela não conseguiu nos avisar a tempo que ela estaria
foi pro hospital e tal, né? Acredito que ela tenha comentado isso com a senhora. E aí eu vou comentar um pouco depois da fala que ela preparou, né? Sobre as outras competências. Então, a primeira competência proposta por Canale, né? Ela define que como o conhecimento que o usuário da língua possui. Não, o Canale. Opa, meu Deus, estou confundindo aqui. Ah, tá. A competência gramatical, ela vai pensar as características sintáticas, morfológicas e fonológicas, o vocabulário e a ortografia, somado às habilidades que o falante possui na utilização desse conhecimento, tanto para entender esses conhecimentos, quanto para produzir enunciados. Então, ela se assemelha muito à possibilidade formal de Rhymes, né? Ao estipular essa componente, então, Canale ele propõe que os professores de língua estrangeira eles se certifiquem de que, nas atividades propostas em sala de aula, ele passe as informações gramaticais necessárias aos alunos. Porque, ao fazer isso, passando essas informações gramaticais necessárias, a aprendizagem será melhor dentro da língua estrangeira, né? Dessa forma, os alunos eles estarão construindo um conhecimento em cima dessas características gramaticais. E isso, consequentemente, vai os ajudar a desenvolver sua competência comunicativa, né? O exemplo que ele, na verdade, ele deixa como um programa mesmo a ser aplicado, né? Dentro da competência comunicativa, dentro da proposta de Canale, vai ser o seguinte, ele coloca lá na página 54. Ao pensar nessas características, né, sintáticas, morfológicas, ortográficas e de vocabulário, ele coloca o seguinte: para formar sentenças adequadas em determinadas situações discursivas, os estudantes precisam ter informações sobre tempos verbais, vozes verbais, subordinação e coordenação. Para realizar a adivinhação contextual e usarem dicionários, eles precisam estar informados acerca dos processos de formação de palavras, mais particularmente sobre o uso de afixos. Para que tenham consciência de como atingir efeitos estilísticos em determinadas situações, eles devem ser informados acerca do poder expressivo das palavras. Então, ele deixa aí como exemplos de atividades, né, que os professores podem pensar para aplicar em sala de aula. Uma proposta diferente, né, ao tratar os ensinos, as características da competência gramatical. Agora, eu vou ler um pouco, tentar comentar sobre a segunda competência, as outras competências, né, que ficaria com a parte da Paloma. A outra competência... Oi? Se quiser, eu leio. Não, eu tô aqui aberto já, se você quiser. A gente vai comentando junto. Isso, aham. Beleza. Então, a competência sociolinguística, né, seria a habilidade para seria a habilidade para se expressar e entender assuntos de acordo com os fatores sociais e culturais de um determinado contexto. Então, essa competência ela corresponde ao conceito de adequação contextual de Rhymes, deixando transparecer a visão interacionalista da língua. O exemplo que ele traz, primeiro exemplo, né, seria de uma vendedora que se dirige a um cliente desconhecido, com a frase, "What's up, bro?" E aí, mano, né? Mesmo que os significados lexicais estejam corretos, a frase não é apropriada pelo contexto do vendedor-cliente. O segundo exemplo seria... eu vou penar aqui nesse exemplo. Do you want me to know you up? Seria, você quer... a tradução, né? Know you up. Know up, no inglês britânico, é sinônimo de wake up, acordar. E a tradução no inglês britânico ficaria, você quer que eu te acorde? Já no inglês americano, essa expressão, know up, é sinônimo de get someone pregnant, engravidar alguém. E a tradução dessa mesma frase seria, você quer que eu te engravide? Completamente fora de contexto, né? Aí a gente vai ter também as competências discursivas, né? Que seria a habilidade de combinar as formas gramaticais e lexicais para se comunicar
por diferentes gêneros textuais, seja eles falados ou escritos. Aí tem aqui, eu acho que é um exemplo, né? Enfim, vou continuar lendo aqui. Os textos precisam ter unidades, coesão no nível linguístico e coerência no nível semântico. Então, a gente precisa de ter essas duas habilidades. As atividades preparadas pelo professor devem focar na produção e recepção textual de modo que os façam, os alunos, né, perceber a função dos pronomes, dos sinônimos e das conjunções no texto. Então, é todo um apanhado que vai ter, né, vai dar a compreensão, né, de um texto. Vamos lá. Os conceitos de competência discursiva de... Ai, gente, eu não tô enxergando direito, não. Canale, né? É É com canale, você, né? Luiz? Canale. Pode ser revisado para incluirmos também, além da coesão e coerência, outros 5 elementos propostos por Belgans. Gente, não vou saber falar. Não se Eu, apega. eu acho que é Bugro e Dressler. Dressler, isso. Tá, enfim. Burgos e Dressler, intencionalidade, acessibilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Essas são 5 elementos que também, juntamente com coesão e coerência, que nós precisamos, né? Para atingirmos, oh meu Deus, o conceito, a competência discursiva. Aí a gente entra aqui na competência estratégica, que é o conhecimento de estratégias verbais, né, e não verbais. Então é onde que se aplica, né, todos os outros as outras competências, né, e verbais e não verbais, e as habilidades de colocá-las em práticas para compreensão não, oh meu Deus, para compensar uma falha em que uma ou mais competências estão, né? Enfim. Aí ela traz um exemplo. Quando nos falta uma palavra em nossa mente, que se chama, né? Isso se chama uma lacuna funcional, para expressarmos o que queremos falar, né? Então, é por isso que nós precisamos dessa competência estratégica, para que na hora que a gente esquece ali, a gente tem um arcabouço, né, de estratégias, vamos dizer assim, que vai ajudar a preencher aquela lacuna ali naquela hora, entendeu? Só que é interessante que o cérebro, quando a gente esquece, né, alguma coisa, logo a gente lembra. Eu tava comentando, a gente comentou, eu comentei com a Aline, né, ela comentou comigo, isso ontem, que vai abrindo as caixinhas lá dentro da cabeça da gente até a gente saber falar aquilo, né? É tão interessante saber. Envolve muito a questão do inconsciente com os atos falhos, né? Como é que se Isso. estruturam, essas coisas desse tipo também. Uhum. Então, a gente precisa dessas competências para nos ajudar dessa forma, né? Aí, o professor tem que estar consciente da importância de ajudar os seus alunos a serem autônomos e independentes. Suas aulas precisam ter atividades que ajudam os alunos a desenvolver as competências estratégicas. Atividades que tratem como tratem como a paráfrase, a sinomínia, a antonímia. Que vai lançar a mão, né, de todas essas competências, para colocar o aluno para se movimentar. Isso, exatamente. É fazer com o cérebro ali dele trabalhe, né? Para tentar alcançar essa competência comunicativa, fundamentalmente. Isso, exatamente. O professor também deve ajudar os seus alunos a aprenderem sobre a inexistência
de sinônimos perfeitos, né? Que isso foi uma coisa que a gente... Acho que foi... Não sei se foi na sua matéria ou se foi na matéria, uma outra matéria que a gente viu sobre, tá vendo Semântica, a sobre gente isso. tá vendo. Isso, a gente tá vendo sobre isso. Sinônimo perfeito e sobre as restrições relacionais ou de coerência. Isso tá tudo ocorrendo, tem que ocorrer ali na nossa cabeça, né? Na cabeça do aluno. Heider, Canley e Schwartz, enfim, desculpa, fazem uma que é isso? É que eu tô lendo um pouco aqui do que ela colocou, tá? Gente, me ajuda aí. Fazem uma distinção sobre o conhecimento linguístico. Eu não entendi essa parte. Sobre o conhecimento linguístico e habilidades de usá-lo. De tal distinção, recebeu a crítica de... Ai, meu pai. Curvali, enfim, que usou de Halliday para sustentar a sua discordância em relação a essa dicotomia. Ao usar a frase não há diferença entre saber uma língua e saber usá-la, ele sugere um novo termo para se referir ao conhecimento linguístico, conhecimento e habilidade, que é o que a gente vem falando, né, até agora. Ele usa o termo para referir ao nível de Kawa, saber como, linguístico, né? Isso é um parêntese, né, que ela usou. Saber linguístico que um tem ou que um aprendiz procura ter. Entendeu? Aline, você quer continuar? Pode ser, só não quis te interromper. Professora, talvez vocês estejam ficando um pouco confusos, porque a gente leu, assim, mais de 2 vezes, né, esse texto, só que a Paloma, ela realmente avisou pra gente que era 5h30. Não, gente, podem ficar tranquila. Ela a gente não sabe, mas é que a gente se propôs, né, a resumir para não ficar muito maçante. E em cima da hora, assim, é complicado, mas para quem trabalha. Não, mas tá dando para compreender. Eu quero que vocês façam um resumo para a gente fechar esse tópico, para a gente seguir com a nossa apresentação para encerrar. No próximo grupo, né? Esse já é o fim. Aí só para a Aline participar também nesse final. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês fecharem. O que o autor apresenta para a gente fundamentalmente como proficiência e como competência linguística? Então, ser proficiente em inglês significa ser competente para se comunicar usando esta língua. É a definição dele. Significa ser capaz, né, de realizar funções comunicativas, que foi o que eu comentei mais no início, né? É saber lidar com as situações dentro da comunicação. E o ideal não é nativa dele. Isso. E o ideal do falante nativo, gente, é um dos problemas que aqui no Brasil ele é muito recorrente. Quando a gente tenta atingir esse patamar do falante nativo, gera um monte de barreiras no ensino e aprendizagem da língua inglesa. A gente é um país que tem dificuldade de falar inglês, o que não acontece muitas vezes em outros locais, por conta desse ideal de falante nativo. Mito, né? É um mito, exatamente. É verdade. É verdade isso, porque eu não sei onde eu também já vi comentando que é só no Brasil que existe esse mito. Porque, por exemplo, se você está aprendendo uma outra língua estrangeira, sei lá, uma língua alemã, não tem a mesma coisa. Você não tem essa correção, né? Isso, exatamente. Tipo, tenta falar, né? E não, a gente quer falar perfeitinho. Não tem esse preconceito quanto à pronúncia também. Isso lá fora é totalmente normal. Só que aqui é o país, né, de tudo e de tudo é possível aqui nesse Brasil. Então a gente não cria barreiras para o próprio ensino, né? É isso mesmo. Então tá, meninas. Acho que a apresentação foi ótima. Vocês esmiuçaram o texto, estudaram duro. Muito bem, gostei. Eu tenho uma dúvida para a senhora. Pode falar, Aline.
eu não estava na aula passada, mas eu assisti a aula certinho, né, revisei vários pontos, Sim. já tinha lido também. Uma coisa que eu queria entender um pouquinho melhor com a ajuda do Luciano Amaral é como a gente poderia melhorar esse aspecto desse negativismo que a gente tem, né? A gente é muito negativo quanto a essa pronúncia ou ser perfeitinho, né? Vamos dizer assim. Como a gente poderia trabalhar isso dentro da sala de aula, por um exemplo, de um aluno de terceiro ano? Que o aluno de terceiro ano ele estuda inglês é para quê? Para ele fazer o Enem. Sim. Olha, uma das atividades interessantes é você levar diversos, por exemplo, não só o inglês americano, leva um indiano falando, um africano, Para mostrar a levar diversidade. exatamente, Que é o para que o mostrar a Luciano propõe. variedade, a variação linguística. E Ok. outra coisa, outras pessoas falando inglês que não sejam nativos, né? Que não sejam americanos, que não sejam australianos. Que seja, por exemplo, um brasileiro que tenha uma boa comunicação em inglês. Seria interessante também. Então, é justamente ir normalizando isso daí. Certo. Ok? Então, vamos passar para o próximo grupo. Eu acho que até umas 8h30 a gente consegue concluir, para vocês não ficarem muito cansados. Essa última parte que as meninas vão finalizar, ela já não é tão extensa. O texto de vocês ele era maior, realmente. Né? Era um texto grande. Então, vamos lá. Né? Agora é a Amanda, a Joyce e a Rayane. É isso? Cadê as meninas? Boa As noite, meninas? boa noite, turma. Boa noite. Professora, a Rayane está em viagem e aí ela não está com problema, está com um grande problema de conexão de internet. Aí ela disse que se até o momento ela não conseguisse, ela não entraria. Eu acredito que ela não tenha conseguido. E também que de última hora nos chamou e entrou para o grupo foi a Patrícia. Sim. Aí ela também está fazendo parte do grupo, tá? E no caso ficou eu, Joyce e Patrícia hoje. Ah, tá. Então a Joyce, Patrícia e a Amanda. Cadê a Amanda? Eu. Ah, é, Amanda. Oh, desculpa, Amanda. Tá certo. E não é a Rainha, é a Aí Patrícia. eu ia tentar fazer uma breve do texto todo, mas eu não vou fazer não, porque senão vai ficar extenso. Eu já vou logo para a nossa parte para tentar ser o mais rápido possível. Tá bom. E Mas aí, não precisa correr, não. Vai com calma. Take your tá time. bom. Nós três, né, ficamos com os últimos tópicos, que era por que o brasileiro aprende inglês. Acho que é isso. E o último, que é o método, né, que é 1.7 e 1.8. Agora, a Joyce vai fazer uma breve introdução sobre o tópico do por que o brasileiro aprende inglês, e aí depois nós daremos sequência, tá bom, professora? Joyce, cadê você, mulher? Boa noite. Boa noite, O áudio tá bom para vocês? Tá. Então, eu vou dar início à nossa discussão com o penúltimo assunto do texto, que é por que os brasileiros estudam inglês? Quando alguém faz a pergunta, o assunto, às vezes, a resposta parece um pouco óbvio, é o que o autor traz no texto. Por que os brasileiros estudam inglês? Obviamente, a gente já vai pensar em questão política, ou em questão também de melhor possibilidade de trabalho, oportunidades melhores que, às vezes, aqui no Brasil, a gente não consiga. Então, o autor lhe traz dentro do texto, falar pelas quais as razões os brasileiros estudam inglês parece ser um pouco óbvio. Afinal, estudar o ato da língua inglesa é tão divulgado por meio de anúncios publicitários, não só em questão de publicidade, mas também a gente vê essa presença do inglês nos currículos escolares. Então, ao falar do inglês, já é algo natural para a gente, lá do ensino fundamental, a gente já tem essa presença de uma língua estrangeira, que não é qualquer língua estrangeira, é a língua inglesa, na nossa vida durante a escola, não só na escola, como no dia a dia. E o autor também ele traz um exemplo
de famílias com recursos financeiros bom, que no caso aqui o exemplo que ele traz é que os pais com bons recursos financeiros, eles não perguntam se os filhos vão estudar uma língua estrangeira ou se vão estudar o inglês. Eles logo já indagam a pergunta de que quando os filhos irão estudar inglês. E nisso, então, traz uma questão que não é casual. Ele resulta num processo de uma intensa construção de valores ideológicos. Isso se dá por parte das agências governamentais britânicas e também estadunidenses. E nesse contexto, logo assim ele começa a falar, o autor começa a falar, ele entra no contexto histórico, que em 1934, no Rio de Janeiro foi fundada a Sociedade Britânica, a Sociedade Brasileira da Cultura Inglesa, e logo depois foi criada uma filial da cultura inglesa em São Paulo. Nesse período houve vários acontecimentos. Um deles foi em 1959, no período festivo do 25º aniversário da cultura inglesa no Brasil, teve a presença do presidente Juscelino Kubitschek, do príncipe Felipe, que ele cita esses personagens políticos, tudo nessas questões de, como que eu posso dizer? Nas instalações desses institutos que estavam sendo instalados no Brasil. Não só do Juscelino Kubitschek, príncipe Felipe, mas também o príncipe Charles, foram uma das figuras presentes nessas celebrações desses institutos que estavam sendo instalados no Brasil. Então ele começa: ministro do Estado, presidente da República e príncipe britânico são personagens por demasiado importantes para uma supostamente simples instituto de idiomas, o que aponta para a complexidade das relações políticas e ideológicas subjacentes. Ou seja, mais do que ensinar inglês, o objetivo de expandir a cultura do Império Britânico veio cravado no próprio nome da instituição. E esse instituto de idiomas não é simplesmente uma escola onde aprende inglês. Aí o autor traz que é um instrumento de expansão dos valores ideológicos do imperialismo britânico. Não só britânico, mas também como estadunidense. Ele traz uma fala muito importante, na verdade eu achei muito interessante, que ele diz que a materialização desse processo no nosso país não se deu apenas com a intensificação da entrada de bancos e de empresas, mas também e principalmente com a disseminação de seus símbolos culturais. E esses símbolos culturais ele taxa como o mais importante, ou que pode ser mais importante e mais poderoso que a língua. E também fica muito claro que houve, por parte da Inglaterra e dos Estados Unidos, uma política deliberada e consistente de incentivo à criação de institutos de idiomas para consolidar a sua influência ideológica no Brasil. Essa influência, ela desempenha um papel fundamental na construção do mito de que todos os brasileiros precisam aprender inglês para serem um profissional bem-sucedidos. Aí entra um pouco em contradição, porque vemos que alguns professores de língua inglesa, eles não são tão levados a sérios em comparação a professores de outras disciplinas, né? Pessoas que dominam a língua inglesa não conseguem, o autor traz, então, que as pessoas que dominam a língua inglesa não conseguem um emprego bem remunerado, quando conseguem um emprego, né? Aliás, não devemos
esquecer o fato de muitos institutos de idioma pagarem hora-aulas baixíssima. Ele traz também, o autor também traz no texto, que alguns professores de inglês nesses institutos de idiomas, eles são taxados como apenas um instrutor para pagarem um salário menor. Fomentando também esse mito, obviamente, não se limita ao Brasil, já que o imperialismo britânico e o imperialismo estadunidense buscaram inserção de países da América Latina, da África e da Ásia, o que foi fomentado na indústria da língua inglesa, que virou uma espécie de produto, o que gera lucros para editoras estadunidenses e britânicas e para os institutos de idiomas. Como a gente pode ver, vários materiais didáticos que são vendidos como DVDs, CDs, softwares. O autor traz também que tem uma indústria de cursos de inglês, na qual encontram, inclusive, franquias que patrocinam clubes de futebol do porte de vários times grandes do nosso país. Então, pela razão principal para o inglês ser uma língua mais estudada no Brasil desde a década de 1960, é totalmente geopolítica, pois o imperialismo econômico, político e cultural da Inglaterra, e principalmente dos Estados Unidos, em relação à América Latina. O professor precisa, então, se atentar aos valores ideológicos veiculados pelos livros didáticos editados nos Estados Unidos e na Inglaterra. O autor lhe traz um exemplo que é muito comum de vermos nos livros didáticos, personagens representando imigrantes estrangeiros na terra do tio Sam, todos felizes, com trabalho ou estudando, mas que na realidade está muito longe disso para a maioria dos estrangeiros. Ou seja, a maioria dos estrangeiros que decidem deixar seus países vão para outros países, igual a gente está vivendo uma época que muitas pessoas estão deixando a nossa cidade, vendendo tudo, sem pensar duas vezes, para ir para os Estados Unidos com aquele intuito de que lá a vida vai ser melhor, tudo que ele quer ele vai conseguir, e às vezes quando ele chega lá, ele vê que é totalmente diferente do que ele via pela internet, não é? Por que estuda-se inglês no Brasil? É por uma questão política. É por uma questão política. Um dos problemas que a gente tem aí no ensino é justamente essa romantização do inglês, né, de não aproximar para a realidade do aluno, né? Teve um texto que a gente trabalhou, eu não sei se eu trouxe esse texto para vocês, que fala sobre inglês e autoestima, porque está diretamente relacionado, né? Falar inglês e autoestima, essa possibilidade de aprender uma língua nova, de poder ler coisas novas, de poder conhecer um mundo novo, né? E sair dessa bolha desse igual ela está falando aí dos lugares de intercâmbio, desse mundo maravilhoso, não. É necessário que o inglês ele venha para a nossa realidade. E quando a gente estiver trabalhando com uma realidade que é aquém do aluno, além do aluno, que isso seja contextualizado. Então, a gente precisa prestar atenção nessas minúcias. Exatamente. Então, tendo em consciência dessa questão geopolítica e ideológica, o autor traz que o professor ele sempre precisa estar atento a essas razões pelas quais os brasileiros estudam inglês. Tais razões têm a natureza instrumental, ou seja, está relacionada a um propósito funcionais que pode ser genérico ou específico, mas que são sempre consequências da influência geopolítica. Então, o propósito funcional genérico é o que costuma levar os brasileiros a estudar inglês para realizar atividades variadas, como, por exemplo, ler livros, jornais, revistas, ou poder ser contratado numa empresa, compreender música, filmes e palestras, ou seja, participar de uma rede social.
É isso. Amanda, você quer fazer algum comentário sobre? Não, Segue, Amanda. é partindo desse ponto mesmo. Eu não me lembro ainda se foi a terceira ou quarta aula que a gente discutiu isso, né? E que realmente falou, que nós falamos, em que momento que o inglês se naturalizou essa língua franca para todos nós, né? Por que não nós se preocuparmos em estudar o alemão, o francês, a não ser o inglês? Tá, que teve essa questão toda geopolítica que ele se tornou, né? Foi abrangente. Ainda até no texto lá, que nesse Porque os brasileiros aprendem inglês, que ele fala, né? Ali já não se estudavam mais o francês, ali já, que era a língua nativa naquela área, já se passou totalmente para o inglês. E aí eu estava pensando aqui esses dias para trás, justamente isso aí. Tá um negócio muito doido de brasileiro indo para os Estados Unidos, né? Parece que se eu no meu Facebook mesmo, acho que cada 10, 8 tá indo, porque toda semana estão dando tchau. E aí eu fico pensando assim, será que algum desses que estão indo já sentou e colocou na caneta o que vai ter lá, ou simplesmente estão indo por essa naturalização que os Estados Unidos é um país do primeiro mundo, né? E que o inglês, principalmente eu vi uma mulher falando essa semana, que despedindo e tal, e falou assim, porque meus filhos vão estudar inglês, já vão ter essa... Aí eu fiquei observando, né? Eu falei assim, nossa, então tá bom, né? Vai aprender inglês. E aí, partindo desse pressuposto, Joyce, você vai falar mais alguma coisa? Não, pode continuar no próximo tópico, que é o método. Tá. Aí, partindo desse pressuposto, né, do porquê o brasileiro aprende inglês, nós, enquanto estudantes, né, na área da graduação, para nos tornarmos professores, o texto abrange o último tópico com o método para nós chegarmos a esse ponto, né? Qual método seria necessário para se trabalhar e que não afetasse isso? Inclusive, no finalzinho aí do Porque os Brasileiros Aprendem Inglês, ele fala, por exemplo, se chega para nós, nessas instituições que no Brasil a gente aprende o inglês, se chega, por exemplo, por que você está aprendendo inglês, né? Porque, por exemplo, você vai no YouTube, para mim sempre aparece, né? Você quer aprender inglês em 7 dias, é fácil, rápido e prático. Eu olho e fico, tá. Aí, entendeu? Aí, será que está tendo um método para cada distinção de aprendizagem nesse momento, né? Por exemplo, ele falou, se eu sou um aluno, eu quero aprender a ler simplesmente um texto científico na área da medicina, eu não quero ser falante, mas eu quero entender o que eu estou lendo. Então, será que está tendo distinção de método para essa aprendizagem? E é nisso que o Arthur vai trabalhar. O Jack Richards e o Theodore Rogers, né, professora? Eu estou falando certinho. Eles trabalham 3 métodos dessa aprendizagem, que dentro dos cursos de instituição que passam isso, né, que ter uma estruturação, né, um planejamento das aulas, que aí vai dar para um procedimento que ele avalia que divide em 3, que é procedimentos, o design, procedimentos, design, agora, meu Deus. Abordagem. Isso, abordagem, procedimento e o design. Ele divide esses 3 métodos para que possa, dentro desses 3 métodos, ser um dos avaliativos dentro do inglês. E aí, Amanda, na verdade, o método vai ter os braços. Uhum. O método ele é constituído de abordagem, de design e de procedimento. Ele propõe um método que se divide entre a abordagem, que é... O que acontece dentro da abordagem? Você ter uma teoria de língua. Como todos os grupos foram falados, né? Ele diz, se você for trabalhar a teoria da estruturalização, vai ser um método avaliativo, que vai ser entre tarefas, mais discussões. Agora, se você for trabalhar a teoria da aprendizagem, que é a que ele cita lá, a behaviorista e a cognitiva, você vai ter outro tipo de ensino. Então, dentro da abordagem, você vai trabalhar isso, você vai distinguir qual tipo de teoria você vai usar.
é a teoria da língua ou a teoria da aprendizagem? Ele até fez um esqueminha lá no texto, eu não sei se todos estão podendo acompanhar, que vai estar dividido. Aí, depois que você separou, distinguiu a sua teoria de ensino, você vai, dentro do design, você vai distribuir essas teorias. Que aí entra, que é o objetivo, né? Qual que é o meu objetivo dentro dessa teoria? Como que eu vou repassar ela? Quais as minhas atividades vão ser necessárias para que essa teoria funcione? Quais papéis vai ser necessário para o professor para que eu consiga passar a desenvolver o meu método? Dentro do meu método, quais materiais didáticos? Então, o design vai ser a customização da teoria dele. Ele vai customizar, aperfeiçoando para que nos ajude, né, aos alunos. Aí vem depois da abordagem, você estruturou a abordagem, você estruturou o design, aí tem o procedimento, que o procedimento vai ser o quê? As técnicas. Como que eu vou abordar? Como que eu vou passar as minhas atividades? Como que eu vou desenvolver os papéis para cada aluno? Quais materiais didáticos eu vou separar para cada um? Então, o procedimento vai ser como está lá meu Deus do céu, como é que... No esqueminha que ele colocou, né? Que vai ser as técnicas e o meu comportamento dentro da sala de aula pelo método que eu escolhi desenvolver. Isso é o proposto por Jack e Rich. Ele trouxe também, lógico, lá dentro tem críticas sobre esses métodos, né? Eu acredito que se eu for... Patrícia, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, boa noite a todos. Então, retomando isso que ela disse, o método, tem um autor brasileiro, Claudino Piletti, que ele fala que o método ele é o caminho para você alcançar um fim. E no texto diz que todo professor ele tem a obrigação de saber o método para que ele possa tomar as decisões para poder ensinar. E nesses 3 tópicos que o Richard e o Rogers aplicam esse conceito, que é o de abordagem, design e procedimento, a abordagem ela é formada, né, por uma teoria de língua, que no caso a Amanda já falou, que com base nela os professores vão tomar as decisões pedagógicas, como escolher os materiais. E o design seria o plano organizacional do curso ou da disciplina, que seria uma estratégia. Como ela já citou, que no caso, se o professor adota, por exemplo, uma teoria que essa teoria seria a abordagem estruturalista, então o curso seria composto de estruturas sintáticas. Esse design teria que ser voltado para estruturas sintáticas para poder realizar o ensino. E se adotar, por exemplo, a teoria de abordagem socio-interacionista, então o plano teria que ser em torno de funções comunicativas e tarefas, visando, né, essa interação entre os alunos. E no caso do procedimento, é onde vão se encontrar as técnicas didáticas, que para as práticas docentes e o comportamento que se espera dos alunos. Então, o professor vai agir de acordo com aquilo que ele espera que os alunos aprendam, a forma com que vai ser trabalhado. A forma com que ele trabalha o material didático. Por exemplo, no procedimento, ele decide se ele vai trabalhar em grupo, ou criar projetos, ou seminários. Dessa forma, no procedimento que entra. E esse conceito do Richard e do Roger é criticado porque nesse conceito ele mostra até um gráfico lá, como a Amanda citou, como se fosse possível separar. Só que acaba gerando uma redundância, porque esse conceito, ele está, na verdade, tudo interligado. Todos eles, ele faz uma ligação. Ele se torna redundante. Não sendo possível ter uma distinção como eles tentam passar. E também há outras críticas. Mas, resumindo, do início ao fim, seria isso. O método é o caminho que o professor precisa traçar para levar o aprendizado. É isso mesmo.
né? Ele até coloca que às vezes há uma confusão entre abordagem e método, né? Mas é isso mesmo, resumiu bem, Patrícia. É o caminho que o professor traça para construir esse conhecimento. É isso, gente, ó, em cima. Inclusive, uma das coisas que ele fala, né, professora, que o professor ele precisa conhecer o método, até mesmo para caso não precisar usar ele. Até ele tem que conhecer. Se caso ele não precisar, ele tem que conhecer. É isso mesmo. Gente, então, para a gente encerrar aqui a nossa discussão, esse texto ele é extenso, ele é muito importante, porque ele traz todos os aspectos assim, importantíssimos para nós que vamos sair daqui como professores de inglês, coisas que vocês vão analisar lá na sala de aula. Então, na nossa aula que vem, a gente vai falar exatamente sobre os métodos, né? Quais os métodos que nós temos aí em funcionamento, desde os primórdios até os mais atuais. Então, na aula que vem, eu vou trazer esses métodos para vocês, nós vamos falar sobre isso. Eu vou colocar o texto no começo da semana, para vocês terem acesso e já ler para a nossa próxima aula. E é isso. Então, a aula que vem, a gente fala sobre método, e na outra a gente começa com o seminário avaliativo efetivamente. Tá bom? Eu acho que fechamos por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Eu preciso descrever lá no SIGA como que vai funcionar certinho o seminário. Eu vou descrever lá na atividade, porque vocês vão desmembrar o texto para falar sobre o objetivo, sobre a teoria, né? Como se vocês fossem montar um pré-projeto. Fala, Letícia. A minha dúvida era com relação a isso, sobre como que era para fazer o trabalho mesmo, porque eu vi lá só tá o texto, né? Só tá o texto. Mostrar como você fazer. Isso, então vocês vão estruturar o seminário destrinchando o texto em objetivo, em aspectos teóricos e resultado, tá? Para vocês analisarem essas partes da pesquisa em linguística aplicada. É por isso que vocês vão fazer assim, mas eu vou escrever, vou redigir para ficar bem claro lá. Tá bom? Então é isso, gente. Tem mais alguma dúvida? Não? Reinou o silêncio? Então vou encerrar. Boa noite, até semana que vem. Boa noite. Bye. Boa noite. Boa noite. Boa noite.